Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia! Com essas palavras de Jesus nós começamos mais um dia. São palavras de conforto para os seus discípulos. Jesus estava dizendo que os deixaria, mas ele voltaria para estar com ele por todos os seus dias. Estaria preparando moradas e tenho certeza que hoje as moradias estão prontas. O que de fato está faltando é Cristo voltar a essa terra, buscar os seus filhos, nós que seremos moradores das suas casas e viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Como é que nós temos vivido nessa terra, nos preparando para nos encontrarmos com o nosso Senhor? Nós precisamos refletir isso a cada dia. A cada dia nós precisamos amá-lo cada vez mais, amar a sua palavra, sermos homens e mulheres de oração, vivermos uma vida devota ao Senhor, testemunharmos do seu amor, para que outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo possam conhecer ao Senhor. Deixo com você nessa manhã também uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 54, onde a Bíblia diz o seguinte: os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Salmo 119, versículo 54. A palavra do Senhor deve ser de fato razão para nossa alegria, regozijo do nosso coração. A palavra do Senhor é um muro de proteção para a nossa vida, para a nossa caminhada. Quanto mais nós vivemos seguros na palavra do Senhor, nós somos fortalecidos. A palavra de Deus mesmo nos diz que ela é luz para o nosso caminho, ela guia a nossa vida. A cada dia nesse canal nós dedicamos as primeiras horas da manhã para estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Como é fantástico podermos ver a história agora de um homem que se voltou para Deus e entregou a sua vida nas mãos do Senhor para viver exclusivamente para o Senhor. Embora nós tenhamos visto testemunho de homens, reis, que deveriam ter deixado um legado positivo, seguro, um testemunho saudável para todos nós, com vida de homens e de mulheres dentro da palavra de Deus, que não é o nosso melhor exemplo. Mas no capítulo 29, o cronista tem a preocupação de registrar a vida do rei Ezequias, e ele começa falando a razão pela qual ele viveu uma vida piedosa diante do Senhor. Ele tinha uma mãe chamada Abia. Era uma mulher que amava a Deus, é uma mulher que didaticamente conseguiu imprimir no coração dos seus filhos a palavra do Senhor. Acredito que uma das formas mais adequadas nos dias em que nós estamos vivendo para registrarmos na vida dos nossos filhos as verdades é vivermos primeiramente essas verdades. Nós não podemos dizer para eles qual é o caminho que eles devem seguir, mas nós temos que andar com eles nesse caminho para que eles vejam que é um caminho seguro e que também eles precisam abrir mão de todas as suas vontades para seguir a vontade do Senhor. A palavra de Deus nesse capítulo, o cronista se preocupa em dizer que Ezequias andou ao lado de Deus, buscou o Senhor, escolheu viver uma vida devota ao Senhor e as suas primeiras ações é reparar o templo. Ele chamou os sacerdotes para que pudessem voltar às atividades normais. Logo em seguida, ele convidou os governantes, os líderes, para que também junto com ele pudesse estar nesse momento de adoração ao Senhor. E não posso negar nessa manhã, é o líder de fato que busca, é que chama, é ele que motiva as pessoas a amarem ao Senhor. Parte do líder é a responsabilidade de pastorear o rebanho. E o rei Ezequias toma nas mãos essa liderança, conduzindo o povo do Senhor pelo caminho que ele entende, que é o caminho da palavra de Deus, é o caminho da cruz. Para que todas as pessoas pudessem se sentir valorizadas, reconhecendo que estavam contribuindo para uma obra importante, o rei Ezequias dá livremente a oportunidade para que todas as pessoas pudessem ofertar. E na medida que foi dada a abertura
para que todos pudessem ofertar, a nação de Israel se sentiu feliz e reconheceram que tinham pecado e agora estavam tendo a oportunidade mais uma vez de se reconciliar com Deus, voltar-se para o templo e ter a certeza que o soberano se manifestaria no meio deles e eles seriam abençoados e se tornariam cada vez mais uma nação forte. A primeira atitude que é marcante para nós nessa manhã, nesse momento que temos a palavra de Deus nas mãos, é conseguirmos compreender que Ezequias sentia a necessidade de fazer uma reforma entre o povo do Senhor. Ele sabia que da forma pela qual a nação de Judá estava vivendo não levaria a lugar nenhum. Eles iriam fracassar, não conseguiriam ter uma nação forte sem a bênção de Deus, sem uma vida devota ao Senhor, jamais alcançariam as vitórias. E é a sua primeira atitude. Ele começa a reformar o templo, levar o povo a entender da necessidade de se voltar para Deus, abandonar os ídolos e viver uma vida consagrada ao Senhor. Um outro passo extremamente importante que o rei Ezequias dá entre o seu povo como líder, reconhecendo da sua responsabilidade de conduzir uma nação cada vez mais a amar ao Senhor, é levá-los a reconhecer dos seus pecados e cada vez mais galgar os patamares da santificação. Ele sabia que isso não iria acontecer da noite para o dia, mas era um processo, alguém teria que começar. E ele, como sendo o rei da nação, do povo do Senhor, ele tinha a responsabilidade nas mãos de chamar todo israelita, todo o povo a entender que somente no Senhor as suas necessidades seriam supridas. Enquanto eles estivessem se voltando para outros deuses, as necessidades pessoais de cada israelita não seria suprida por completo. Mas se eles abandonassem os ídolos, se voltassem para Deus, eles receberiam a bênção de Deus e Deus estaria no meio do seu povo. O rei Ezequias é um modelo para nós nos dias em que nós estamos vivendo. Ele toma a iniciativa. Alguém tem que tomar a iniciativa. Se nós nos deparamos com um grupo de pessoas e reconhecemos que esse grupo não está honrando ao Senhor, alguém precisa reconhecer e tomar a atitude para que possa ajudar as outras pessoas a seguirem o caminho que deve ser seguido. Se alguém toma a iniciativa de amar a Deus, estudar a palavra do Senhor, viver uma vida correta diante do Senhor, a sua vida começará a influenciar a vida de outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. E foi exatamente isso que o rei Ezequias fez. Logo em seguida, ele começa a trazer para mais perto de si os governantes da cidade, os líderes que iriam influenciar uma nação e, consequentemente, gradativamente, as boas ações, a santificação, uma reforma espiritual passou a acontecer entre o povo do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 29, o versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Toda reforma espiritual, todo processo de santificação precisa nascer na palavra revelada de Deus, as Santas Escrituras. Se uma reforma espiritual não acontecer como tendo base a palavra do Senhor, ela não terá efeito, ela não conseguirá alcançar os seus objetivos. O rei Ezequias sabia que toda a mudança que deveria acontecer entre o povo do Senhor, primeiramente, deveria ser pautado pela vontade ou do assim diz o Senhor. E quando na palavra do Senhor nós encontramos a vontade de Deus, a única responsabilidade que nos cabe é obedecer ao Senhor, é fazer a sua vontade. Para que a palavra de Deus cause os seus efeitos em nossa vida, é necessário também orarmos a Deus, pedindo para que o Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida. Nenhuma reforma será duradoura se não for resultado da obra permanente da pessoa divina do Espírito Santo no nosso coração. É por isso que nós temos que clamar a cada dia, para que Ele nos guie, para que Ele molde o nosso coração, para que Ele ao nosso lado nos guie pelo caminho que nós precisamos seguir. Somente Ele pode abrir o nosso entendimento para que nós possamos compreender verdades que até então não conseguimos compreender. Se não for a obra salvífica do Espírito Santo, todas as nossas energias, independente dele, não irão alcançar objetivo nenhum. Segundo Crônicas, capítulo 29, o versículo 26, a Bíblia diz o seguinte: estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas.
É o próprio rei Ezequias que se preocupa em estabelecer o louvor e a música e instrumentos dentro do templo. Ele sabia da importância da música na adoração a Deus. Não poderia ser qualquer tipo de música, mas deveria ser aquele tipo de música que levasse os adoradores a entender que temos um Deus soberano, preparar o nosso coração para que nós possamos entender as verdades do Senhor. A música é de origem divina. A palavra de Deus nos revela que lá na eternidade os anjos cantam em homenagem ao Senhor, porque somente Ele é digno de adoração. Portanto, nessa terra não pode ser diferente. Cada um de nós temos nas mãos a responsabilidade, ao nos levantarmos, ao vivermos o nosso dia a dia, abrirmos os nossos lábios e louvarmos ao Senhor com cânticos, com palavras de gratidão e com orações. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 29, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Somente isso é o que Deus esperava que o seu povo pudesse fazer. Nada mais do que isso. Deus esperava que o seu povo gradativamente se voltasse para Ele, abandonasse os seus pecados, deixasse de lado os postes ídolos e tivesse exclusivamente um lugar para adoração a Deus, reconhecendo que Ele é soberano, Criador de todas as coisas. Com a atitude do rei Ezequias em consagrar uma casa para a moradia do Senhor, convidando o sacerdote e os levitas para que cada um pudesse exercer as suas atividades e toda uma nação voltaria nos dias adequados para se encontrar com o seu Deus, eles cada vez mais se tornariam uma nação forte, um povo que seria invencível. Nenhuma outra nação teria condições de vencê-los. Deus protegeria de todos os males, eles teriam saúde, eles iriam prosperar nos seus negócios, eles teriam saúde emocional, eles teriam saúde física, eles, na verdade, se tornariam um modelo para todas as outras nações. Mas Deus queria ser soberano sobre a vida do seu povo. Ele não poderia ser mais um Deus na adoração dos israelitas. Ele queria ser exclusivo, o único, somente a Ele toda adoração. Nós não podemos nos esquecer nessa manhã da responsabilidade que a mãe de Ezequias teve em prepará-lo para essa função. Ezequias não chega no trono despreparado. Ezequias, na verdade, teve uma mãe cuidadosa. Ezequias, na verdade, teve uma mãe piedosa, uma mãe que se preocupava com a matemática, com o português, com a geografia, com a história, mas ela sabia que Ezequias estava sendo preparado para a eternidade. Ezequias um dia assumiria a responsabilidade de liderar o povo de Deus e ele teria nas mãos de também preparar uma nação para se encontrar com o seu Senhor. É claro que ele incentivou dentro da nação de Israel as pessoas irem à escola, aprenderem matemática, geografia, história, português e outras línguas. Mas ele sabia que amar a Deus era a maior lição que ele poderia dar para toda uma nação. Ele deveria ser o modelo, ele deveria ensinar e vivendo dessa forma, ele teria forças para influenciar uma nação a amar ao Senhor. Eu entendo, amigo, que nessa manhã cai sobre os nossos ombros essa tamanha responsabilidade. Nós temos que amar a Deus, nós temos que ensinar os nossos filhos e a única forma pela qual nós teremos forças, autoridade para influenciar os nossos filhos é vivendo essas verdades. É por isso que nessa manhã, reconhecendo as nossas limitações, nós precisamos nos debruçar diante do nosso Pai, pedirmos forças a Ele para que Ele nos capacite, envie o seu Espírito e nos conceda forças para que vivamos uma vida vitoriosa. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nos colocamos, reconhecemos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco nesse momento, é o nosso pedido, nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.